Olha que honra para o Mora Sergipe a gente contar a história de uma arquiteta que a gente adora, admira como profissional aqui do nosso estado, da Cris Cardoso. Essa história, Cris, de 20 anos de carreira, hein? Já. Já, né? Passa super rápido. Não dá para perceber que foi isso tudo, não. É verdade, né? Olha, eu acho que é assim, é gratificante para você, porque tem uma história aí por trás, tem uma bagagem profissional, tem várias experiências. E assim, a gente quer conhecer, porque eu já conheci a Cris já no topo aqui. Eu quero saber o que tem para trás do nosso telespectador, conhecer um pouquinho dessa história de 20 anos de arquitetura. Então, eu me formei na primeira turma de Sergipe em 2000, né? E fomos os cobaias, digamos assim, mas foi uma experiência muito gratificante. Os professores eram pessoas que vieram de fora, grandes mestres que nós tivemos, que vieram de várias faculdades importantes do Brasil. Trabalhei durante os 5 anos da faculdade. Isso foi muito bom, porque já trabalhei na área, então quando eu saí da faculdade eu já tinha uma certa bagagem de obra, de tudo. E foi legal porque já entrei no mercado de trabalho nova, né? Assim, logo com uma certa experiência. Isso me ajudou muito. Que estágio é super importante para a gente crescer assim profissionalmente. Em todas as áreas. Na área da arquitetura é absolutamente fundamental, por conta da dinâmica de obra, de planejamento, de escritório. E o estudante de arquitetura precisa ter essa experiência. Verdade. E aí, teve algum viés assim que você falou, olha, eu quero trabalhar nessa linha da arquitetura? Então, hoje eu trabalho com uma área completamente diferente. Na época da faculdade eu queria trabalhar com urbanismo, com habitação de baixo poder aquisitivo, a gente fez reconstruções em áreas precárias. Então eu achei que eu fosse para o Rio fazer urbanismo na Universidade de Carioca. E aí, quando eu saí para o mercado de trabalho, eu já tinha trabalhos, eu já tinha clientes, logo no comecinho. E aí eu fui entrando naquela loucura de obras e tudo e não consegui parar. Então eu acabei que o mercado foi me jogando e aí eu fui me apaixonando por outros segmentos da arquitetura, né? Por projeto arquitetônico, projetos residenciais. Eu trabalho muito com projeto residencial e corporativo também. Então eu saí do urbanismo. Saiu. Eu acho que a gente, quando sai da faculdade, a gente tem aquele espírito, né, social muito grande. E aí, claro que isso não é para se perder, mas depois você vai vendo algumas outras áreas que você também... Opções que gosta bastante, assim. E Cris, assim, a gente conhece, né, quem está assistindo o Mora Sergipe já viu a Cris aqui várias vezes no programa, compartilhando conteúdos incríveis, obras, enfim, também interiores, porque afinal, né, arquiteto também tem todo esse lado de, além de entregar a obra, também entregar com o interior todo completo, com o olhar de vocês e do cliente. O que hoje, assim, para você trabalha com toda essa parte que você falou, mas o que é prazeroso, né? Esses 20 anos você fala, eu faço aquilo com maior... Tem aquela energia. Sim, sim. Eu gosto muito quando a gente pega um briefing, independente de ser residencial ou comercial ou corporativo. Assim, quando o briefing chega para a gente e a gente se integra com a ideia do cliente, quando o cliente é participativo, quando ele entende, quando ele quer um projeto personalizado, que para mim eu acho que isso realmente é o ponto principal, tem que ter afeto, tem que ter uma vivência ali mais calorosa. Eu fujo um pouco de projetos frios, de projetos sem personalidade, eu prefiro realmente o oposto, seja ele, como eu disse, residencial ou comercial. Então eu acho que é mais a linha que eu procuro e que eu trabalho e que eu me especializei. Então, prazeroso é pegar esse conceito do início e entregar o projeto final já arrumado, com produção, com tudo, e usando aquelas coisas que o cliente já tem, coisas de casa, coisas de família, mobiliário que já tem, junta com outro mobiliário mais contemporâneo, mas que tem esse casamento, criar um conceito do início até o final e que seja harmônico. A junção de materiais realmente tem que ser analisada, né, para que não fique over, não fique muita mistura. Então eu acho que quando o cliente é muito participativo em todo esse processo, realmente quando o projeto fica muito melhor, mais maturado, né? Mais maturado, mais
o resultado final é muito melhor. Tem essa ligação. Eu concordo com você plenamente, porque quando o cliente está junto com a gente dentro do projeto, as coisas evoluem muito melhor. E assim, a gente tem aquele gás, né? Aquela energia. Nossa, que legal, ele está dando opinião, ele está gostando, porque você tem ali o feedback, né, constante. Isso é constante durante todo o processo de desenvolvimento de um projeto, né? Seja ele de uma residência, do início da residência até o final, junto com o mobiliário, seja de uma reforma de um apartamento, seja de uma loja comercial. Então, o principal é pegar o DNA, né? O conceito principal do projeto, o que ele espera, o que a marca precisa ter para chegar junto ao seu cliente, ao seu foco, e desenvolver ele com os materiais, com o custo, a relação econômica também tem que ser completamente alinhada com o cliente, com as expectativas, obviamente, né? E que a gente consiga um resultado final que vai atingir o público e que ele sinta que realmente foi atingido o resultado, né? É uma junção de elementos. De elementos. Uma coisa que eu achei muito interessante, e você já falou isso comigo várias vezes, Cris, que para mim acho que é um ponto principal, assim, quando o arquiteto tem esse olhar e esse cuidado. Veja, você falou, primeiro eu vou ver o que ele tem de elementos, de mobiliários, vamos usar o que ele tem, né? Antes de você sair comprando, antes de você mostrar para o cliente. Então isso também mostra um cuidado, isso também mostra que nem tudo é o comercial, o dinheiro. Então isso é um olhar, é um cuidado, você também usar elementos que já existem. Eu acho que é o ponto de partida. A gente começa com uma entrevista, né, com uma conversa com o cliente, onde a gente tem um questionário, né, para discutir tudo o que a pessoa vivencia na sua casa, se recebe, se não gosta de receber, se lê, se gosta de dormir, se gosta de escutar música, tudo, para a gente entender um pouco o perfil daquela pessoa. E com isso já vem os elementos que ele já tem. Eu já tenho essas coisas de família, eu já tenho esse sofá que eu quero trocar um tecido, eu tenho esse abajur que eu ganhei, que eu herdei de família. Claro, isso é a história da pessoa. Então, o ponto de partida de um projeto é aí. Eu não vou criar um início de um projeto do zero. Não, eu já tenho um ponto de partida, sempre, em qualquer projeto. Já seja ele, como eu disse, residencial ou comercial. Já tem uma historinha, não, isso é perfeito. Inclusive, gente, a gente está aqui na casa da Cris, né, para comemorar esses 20 anos de história, que é um prazer para a gente conhecer a sua história, levar isso para o nosso telespectador e saber que a gente sempre fala muito isso, né? Nada acontece do nada, a gente tem que realmente plantar para poder colher, a gente tem que passar todo o processo para a gente chegar lá. Então, tem todo um processo. E isso é importante, porque é muito legal quando a gente pega uma arquiteta que hoje está consolidada, aqui em Sergipe, que é minha conterrânea, tá, gente? Encontrei uma santista, muito bom, né, Cris? Em Aracaju, né? Em Aracaju. Tão longe da terrinha. É verdade. Se tiver alguém aí nos assistindo que também depois manda lá no Instagram do Mora Sergipe pra gente conhecer, né, Cris? Bom, e saber que você... Então, assim, eu vim de fora e eu sei o quanto, você tá aqui há 20 anos, o quanto tem uma batalha um pouco maior profissionalmente. E hoje, ninguém graças imagina, a Deus, né? Ninguém imagina. Porque às vezes, isso em qualquer área, né? Existem muitos caminhos, né? Você tem que estudar muito sempre, que foi realmente, eu acho que é algo que em qualquer área, a gente não importa o tempo que a gente tenha de formação, mas sempre tem que estudar muito. A gente fala sempre para os estagiários, insistentemente, até ser chatos, até sermos chatos, mas não adianta. E ainda mais hoje em dia, que a coisa está muito rápida, é estudar material, estudar novidades, estudar obra, estudar a forma de você atender melhor o cliente, estudar como esse projeto pode ficar mais lapidado, estudar as tendências que vêm de fora, que nosso mercado é regido na parte de materiais, de design, por um mercado italiano, muitas vezes, né? Então, a gente tem que estar por dentro de tudo que acontece e sempre, todo dia. E não achar que sabe tudo. Eu acho que é por aí, assim, Exatamente. Né? Todo dia a gente aprende alguma coisa em obra com algum colaborador, sempre, né? A gente aprende todos os dias. Eu estava com a dona Maria Celi
semana passada e ela falou exatamente isso, né? A história dela, mais de 40 anos, né? Como empresária no mundo da decoração. E ela disse assim, eu aprendo todos os dias. O dia que eu deixar de aprender, eu já não estou mais aqui. E eu acredito muito nisso. Eu acho que temos a nossa bagagem profissional para lidarmos melhor no nosso dia a dia, a nossa experiência conta muito, mas assim, estamos vivos, então a gente não pode falar eu já sei tudo, a gente tem que aprender todos os dias. E a gente aprende na prática, a gente aprende com histórias de outros, então tudo isso é conhecimento. Não tenha dúvida, eu acredito nisso. A nossa filosofia de vida. Sim, 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 concordo plenamente. E Cris, e agora com esses 20 anos, tem uma coisa que a Cris me contou que eu não sabia, que eu achei super interessante. A galeria do querido Mário Brito, tem uma parte que você fez, eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Fez parte da Mostra da Caju 2017, que foi a última, né? Ansiosos para que venham as próximas, logo após essa questão toda que nós vivemos, mas foi a última. E na época, aquele ambiente eu fiz para ser o Gazebo Gourmet, né? Até agora no feed a gente está fazendo uns vídeos, lançando a história, alguns capítulos, e um deles é falando sobre o Gazebo Gourmet. E nós criamos aquela estrutura em 50 dias, do zero, um terreno do zero, fazendo fundação, a estrutura metálica. E funcionou durante os 2 meses de mostra, funcionou a sala, a área externa, a cozinha com um lançamento incrível da SCA no ano, a bancada em concreto armado que está lá até hoje, que é a bancada dele toda revestida em ladrilho. Então foi durante os 2 meses o Gazebo Gourmet. Quando o evento acabou, nós fizemos o projeto do retrofit e nós mantivemos quase toda a estrutura, e colocamos um segundo andar, um mezanino, para se transformar na galeria dele, para você 2 andares, né, de obras para poder você andar pelo mezanino. E hoje a galeria Mário Brito, né, que eu tenho um filhinho meu que está lá. Gente, eu fiquei sabendo que eu não sabia que foi a Cris, né, que primeiro que eu sou fã dessa galeria, sou fã do Mário, super querido. Eu acho que é um lugar até, para quem não conhece, Cris, é um lugar super gostoso. Você tá ali uma tarde, você vai tomar um café, um lugar de arte. Muito agradável. A localização no São José, que é um bairro tradicional, aquele casario todo, né? Do aquela complexo. vilinha. É uma vila, e tem aquele café e tem outras coisinhas para comer ali. Então vale a pena o passeio, você vê aquelas exposições sempre que ele tem. A gente se alimenta de arte, né? Eu acho que isso nos tempos de hoje, eu acho que um alento, dá um respiro, né, para o dia a dia. Totalmente. Ali é um lugar incrível. A gente torce agora que nossa situação comece a melhorar final de semana para a gente poder, né? Porque a gente sabe que dia de semana é muito corrido para todo mundo, mas que volte para a gente poder respirar realmente essa história, para que nosso público, todos os sergipanos consigam também desfrutar, porque aqui tem muita coisa para fazer e a gente tem que buscar essas coisas que nos trazem memórias efetivas e te traz exatamente isso, cultura, história, e você entende um pouquinho de todo um contexto. Não tenha dúvida. E lá ele trabalha muito com a arte popular, além dos grandes clássicos, do General Augusto, de outros grandes nomes da pintura, da arte, mas ele trabalha com muita arte popular, que ele é um colecionador, ele é um pesquisador. Cada semana que eu vou lá tem coisas diferentes que ele trouxe por aí afora, nas viagens. Então, é um dos meus passeios favoritos. Eu também. Eu sou suspeita, né? Mas é um dos meus passeios favoritos. Eu também. Não, gente, isso é muito, muito bacana, Cris. É muito bom saber um pouquinho dessa sua história. Muito bom, independente do momento, a gente está sempre celebrando, porque o importante é que chegar até aqui não foi fácil, são 20 anos, e 20 anos tem muita história, tem muita coisa, muito resgate. Tem uma parede lá que você me mostrou aqui no seu escritório, porque a gente está no escritório da Cris, tá, gente? Esse lugar lindo aqui, arborizado, que a gente está gravando, que tem um pouquinho também ali de imagens, quem está nos assistindo também vai poder acompanhar. Me chamou super atenção, porque jornal, tem algumas coisas de jornal também. Tem, então, é porque tinha uma época que, como a gente não tinha muito a questão do digital. A gente fazia muito aqueles clippings, os clippingzinhos, né? Os estagiários recortavam sempre as coisas que saíam. E por conta da gravação dos episódios que a gente está no Instagram agora, que a gente colocou... Pode falar seu Instagram, Cris? É Cardoso Cristiana, é o contrário, Cardoso Cristiana. Então, a gente criou a historinha, um pupurri da minha história. A gente fez aquele painel para poder fazer umas gravações
Só que acabaram as gravações e eu tô com pena de tirar Não o tira, painel. não. Então ali tem coisas da época da faculdade, jornais, matérias, coisas das mostras Aracaju que eu fiz, do modo avião. Então tem muita coisa bacana, assim. E aí a gente dividiu em 4 capítulos, em 4 historinhas, assim. Sim, já tá no seu IGTV, é isso, né? Essas tá historinhas. Sim, e vai lançar amanhã o 3º e final de semana o 4º e último episódio. São 4 episódios. Contando você me mandou, eu assisti, eu adorei, assim, ficou incrível. Foi feito com bastante cuidado e a gente gostou do resultado. E é isso, para quem não me conhece, conhecer um pouquinho mais do que a gente fez ao longo desses anos. Se estender um pouquinho até para saber, e até para os futuros arquitetos, porque a gente sabe também que a gente está passando por esse momento de pandemia, mas tem muitos estudantes que estão estudando home office, sim, que deve ser um terror para vocês que são arquitetos, que tem que estar visitando, entendendo um pouco na prática, mas que é inspirador também conhecer a história de grandes arquitetos e entender realmente se é isso mesmo, porque eu acho que esse momento deve gerar muitas dúvidas, muita, né? Muita. E na nossa área, que é muito prático, é mais difícil. A gente trabalha com home office agora, né, com estagiários, só que quando são estagiários mais novos, o alcance já é mais difícil, porque eles precisariam estar na vivência de escritório mesmo, físico, para entender a dinâmica e até a gente conseguir trocar, ensinar melhor na prática, né? Mas enquanto não dá, a gente vai tentando se adaptar. Se adaptando. Mas a gente fala isso, assim, que tem que todo dia pesquisar, tem que tirar meia hora do dia para pesquisar marcas, para pesquisar materiais, revestimentos, granitos, pedras. Porque esse pessoal sai da faculdade, mas sai faltando muita coisa, assim. A faculdade não vai ter tempo, não vai ter o número de disciplinas suficientes para fazer ele sair pronto, ele não vai sair pronto. Então, precisa estudar, né? Começar sempre, e como eu lhe falei, a vida inteira estudar, assim, continuar pesquisando e se aprimorando, né? É algo contínuo, algo super contínuo. Sim. Não, Cris... Como toda a profissão, né? Os médicos, os advogados, eles não estudam sempre o tempo todo? A gente tem que estudar muito. A gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar sempre, porque esse momento que a gente vive, assim, é muito energético. Eu falo, gente, que isso... Cada hora é uma coisa, uma novidade, então a gente tem que estar antenado, senão realmente a gente ficar para trás. E tudo mudou, profissionalmente mudou para todo mundo. A gente aqui do outro lado, como jornalista, como televisão, teve que se adaptar dentro de um contexto, de uma realidade diferente, muitos pontos que talvez você aí de casa pense que é só a máscara. Não, porque a máscara você também está usando. A máscara é apenas um detalhe. É um detalhe. São muitas outras coisas. São muitas o processo, outras coisas. Né? Processo de trabalho, processo de criação. É o processo de execução, de como você vai conseguir executar aquilo agora, como vai ser. E você sabe que você é super bem-vinda, que a gente adora ter você aqui. E vamos fazer a galeria. Vamos fazer. Mário, nos aguarde. Prepara que a gente vai fazer uma surpresa para você aí que está assistindo o Mora Sergipe lá na Galeria Mário Brito. Obrigada, Cris. Obrigada a você.